Feliz sábado, que bom estar com você mais uma vez, bem-vindo ao nosso canal, para você que nos assiste pelas redes sociais, você que veio estar conosco presencialmente, uma alegria muito grande a sua presença. Hoje nós temos o irmão Davi Freitas, ele veio de Palmeirina, aqui de Pernambuco, para falar sobre algo precioso. Normalmente se fala sobre o nascimento, a vida, os milagres, as profecias, as parábolas e até sobre a morte de Jesus. Mas quando chega na ressurreição, muitas vezes ela é apresentada até de uma forma um tanto distorcida. Hoje você vai ver o poder da ressurreição, em uma linguagem clara, em uma linguagem eficiente, em uma linguagem simples, que você vai ver que coisa maravilhosa. Fique até o fim, fique conosco, um prazer muito grande. E eu tenho certeza que você vai gostar. Então, com você agora, irmão Davi Freitas. Irmão Davi Freitas, fique à vontade. Muito bem, nós estamos aí nesse momento conhecido como Semana Santa, né? Ou a Paixão de Cristo. A gente sempre chamamos a Paixão de Cristo, nós, povo adventista, temos esse lema durante essa comemoração desse mês, como a Paixão de Cristo, esse grande amor revelado na cruz, né? Semana do Calvário, né? A Igreja Adventista tem esse tema, esse prazer de falar essa semana, a Semana do Calvário. Queridos, o que aprendemos durante esse processo de vida cristã que nós temos? O que simboliza a Semana Santa? O que significa a Paixão de Cristo? O que é a Semana do Calvário? Qual é o sentido para a nossa vida? O nosso tema de hoje é o poder da ressurreição. O poder da ressurreição. A cruz, no passado, simbolizava dor, sofrimento, podemos dizer mais, né? Que ali eram colocados os piores seres da humanidade, né? A cruz simbolizava também vergonha, não é? E o nosso Cristo, o Salvador, o Rei dos Reis, aquele que nos deu a oportunidade de enxergarmos, porque nós estávamos nas trevas, e Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. Amém? Ele foi exposto, e o que eu acho interessante é que a palavra nos diz que dois personagens tiveram o privilégio de ouvir de Cristo, que é preciso que a serpente seja erguida, como foi no tempo de Moisés, em que a serpente foi erguida, a cruz foi erguida, a salvação daquele povo, se precisava ser olhado para aquela serpente que estava na cruz, Cristo, é preciso que o Filho do Homem seja erguido, a cruz seja erguida. Ele falou assim para Nicodemos: queridos, estamos nós olhando para a cruz? Está eu e você olhando para o amor da cruz? Ou nós estamos sempre olhando para as dificuldades? Em que nossos olhos estão fixos? Nosso tema é o poder da ressurreição. Eu gostaria que a amada igreja abrisse as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, e nós vamos estar estudando um pouquinho Lucas, capítulo 23, e vamos também para Lucas, capítulo 24, amém? Lucas, capítulo 23, versículo 50, nós vamos estar lendo do 50 ao 56, está funcionando essa lâmpada aqui, meu irmão? Essa daqui? Não. Essa benção não, né? Muito bem. E nós vamos estar estudando também Lucas capítulo 24, tá bom? Tá certo? Bíblia aberta? Todo mundo com Bíblia aberta? Palavra de Deus aberta? Eu sempre tenho dito que aqui, se tiver fechada apenas um livro, qualquer. Eu digo sempre isso. Fechada um livro qualquer. Mas ela aberta é Deus falando conosco, amém? Então nesta manhã de sábado Ele deseja falar comigo e com você, tá bom? E esqueça o processo das dificuldades, e esqueça
o processo dos momentos difíceis. Quem sabe você chegou aqui com o coraçãozinho um pouco apertado, mas fica tranquilo que Ele está no comando de tudo, tá bom? Livro de Lucas, capítulo 23. Peço à igreja, por gentileza, se colocar de pé para pedir a orientação divina. Nada fazemos e nada somos se Ele não estiver à frente, nos orientando. Vamos falar com Ele? Querido Deus e eterno Pai, toda honra e toda glória somente a Ti, Senhor. Obrigado por esta manhã tão linda de sábado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade, porque estamos no lugar certo, com as pessoas certas, aprendendo o que é certo. Eu te peço humildemente, Senhor Deus, que eu seja apenas um instrumento, um vaso. Quero te agradecer por esta oportunidade de transmitir a Tua palavra. Restaura a nossa vida, transforma a nossa casa, transforma nossos pensamentos, ergue-nos do pó para que possamos sorrir e nos alegrar na Tua presença. Me ajuda, Senhor, para que essa irmandade possa compreender o chamado de cada um. Nós vamos agora estudar a Tua palavra, que o Teu Divino Espírito Santo seja o professor e que eu seja apenas um instrumento. Ajuda-nos, me capacita, me ajuda neste momento, Senhor Deus. Isso é o que eu te peço, te agradeço, e quem crer diga amém. Amém. Muito bem, obrigado, podeis sentar. O que diz a Santa Palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 23, dos 50 em diante. E eis que um certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, gravem isso, que não tinha concordado com os desígnios e ação dos outros membros lá do Sinédrio. Ele era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, grave isso também. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Cristo, que estava onde? No madeiro. E tirando do madeiro, envolveu em um lençol de linho e o depositou no túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. E era dia de preparação, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram e foram preparar aromas e bálsamo, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Amém? Muito importante, aqui já existia um grupo de adventistas do sétimo dia. Aqui já estava uma pequena igreja, um grupo de irmãos adventistas, que tinha no propósito os dois pontos primordiais da nossa doutrina: a volta de Cristo e a obediência aos mandamentos de Deus. Esse é o alicerce da igreja adventista do sétimo dia. Esse é o alicerce da igreja aqui de Poço Comprido. Nós pregamos a volta de Cristo. Nós temos a certeza que um dia Ele vai voltar, e também temos o santo mandamento de Deus, e entre ele a certeza que o sábado é o dia santo do Senhor. Amém? Amém. Mas o relato começa falando sobre um homem, e diz que ele era José, o seu nome. E nós conhecemos que não era apenas um José, era José de Arimateia, e não era só apenas um homem do Sinédrio, um conhecedor da palavra de Deus, um homem sábio, inteligente. Não era um homem dotado de conhecimento bíblico. José, que era morador e nascido lá em Arimateia, conhecido como José de Arimateia, ele tinha alguns dons já cheio do Espírito Santo. Aqui diz, logo no capítulo 50, que ele era um homem bom e justo. E é difícil, porque segundo a palavra diz que Cristo, Deus, olha do céu para a terra e não vê
quer, um justo se quer. Mas será que há contradição? Não, de forma nenhuma. A palavra de Deus não se contradiz de forma nenhuma. De Gênesis a Apocalipse tem princípio, meio e fim. Se a palavra diz que este homem era bom, é porque realmente ele era o quê? Bom. Se a Bíblia diz que ele era justo, é porque realmente ele era o quê? Justo. E aí nós podemos viajar um pouquinho para o Velho Testamento, e a Bíblia relata de um personagem também, que é Jó. A Bíblia diz que ele era o quê? Íntegro, e o que mais? E o que mais? E justo. E se desviava do mal. Quais são as lições que nós aprendemos já, se o título é o poder da ressurreição? Primeiro é a narrativa de nós conhecermos que um fato foi 100% verídico. Esse fato ocorreu. A morte e a crucificação de Cristo foi 100% literal? Sim ou não? Sim. Veio um Salvador, veio Cristo, Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, morreu em uma cruz, foi sepultado. A narrativa da história, ela é verdadeira. Mas se olharmos para a cruz, tudo estaria já definido. Tirando o corpo, sepulta o corpo de Cristo, tudo já estava definido. Aqui na pregação diz que isso era trágico, se não houvesse a segunda parte do fato. Eu vos trago algo doloroso e algo que muitas vezes nós olhamos para a morte, que é a separação, mas não é definitivo, porque a palavra do Senhor diz que haverá duas ressurreições. A primeira de quem? Dos salvos em Cristo. E depois a segunda ressurreição daqueles que vão contemplar a glória de Cristo e serão dizimados para sempre. A ressurreição. Veja que a palavra diz, e agora eu gostaria que vocês descessem um pouquinho para o versículo 53, que diz aí, do 23, 53, diz assim: tirando-o do madeiro, envolveu no lençol de linho e fizeram o quê? Depositaram o corpo de Cristo. Queridos, imagine agora aquela multidão de homens e mulheres que eram obedientes, que tinham Cristo como Salvador. Ele vê o seu mestre agora sendo o quê? Depositado, guardado, sepultado. Ai, eu imagino a dor, a tristeza daquele povo. Por ali, o diabo, ao ver Cristo na cruz, ele disse: minha primeira vitória, esmaguei, está aí, consumado. Tira o seu corpo, deposita o seu corpo, acabou. Queridos, se a gente parar para entender isso, algo tremendo. E muitas vezes nós estamos sepultando nossos sonhos, muitas vezes nós estamos sepultando a nossa alegria, muitas vezes nós estamos sepultando a certeza de vitória. E é um perigo quando nós sepultamos isso, porque muitas vezes nós vivemos amedrontados. E aquele povo, aquele servo, aqueles discípulos, quando viram o seu mestre, o seu Senhor está depositado, simplesmente tiveram só uma atitude. E aí eu acho interessante que as mulheres, vocês mulheres, irmãs da igreja, vocês são mulheres importantíssimas. Importantíssimas. Não só na igreja, mas no lar de vocês, na casa de vocês. Companheiras, mulheres que devem ajudar o seu esposo, contribuir para o crescimento espiritual do seu esposo, da sua casa. O interessante é que a narrativa do sepultamento de Cristo fala sobre as mulheres que o acompanharam.
foram testemunha que guardaram o corpo de Cristo. Mas se o tema é o poder da ressurreição, por que até agora o Senhor? Porque para mim chegar no poder da ressurreição, eu tenho que contar para a igreja, e a igreja tem que saber, o povo tem que saber, que esse Cristo foi crucificado e sepultado. Mas irmãos, aqui interessante dizer aqui, que quando o povo romano viram, os romanos especialistas na arte da crucificação, quando eles quiseram quebrar as pernas para que a morte fosse consumada, para Cristo foi diferente. E outro ponto interessante que eu vi aqui, que eu achei interessante, é quando nós vamos para Lucas capítulo 24. Olha o que é que diz Lucas capítulo 24, versículo 1 em diante. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, quem elas? As mulheres que acompanharam, foram até o túmulo, levando o aroma que prepararam lá na sexta-feira de tarde, prepararam para que no sábado pudesse o corpo de Cristo estar o quê? Repousando. Segundo o mandamento, diz assim, que no sábado descansaram segundo o mandamento. Então elas deixaram que o corpo de Cristo também descansasse. E foram no primeiro dia da semana, no domingo, e elas foram para lá para preparar, para levar o aroma, para cuidar ali. Mas elas encontraram, no versículo 2, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Diga amém. Amém. Aleluia! Ele ressuscitou, Ele saiu dos mortos, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor que consola, Ele é o Senhor que salva, Ele está vivo, o nosso Cristo está vivo. Amém. Glória a Deus. Não deixe que nada separe você da certeza que Cristo está vivo. Cristo está vivo. E sabe qual foi as palavras daquelas mulheres? Ao retornar, ele disse assim: Ele está vivo. Elas tinham uma certeza. A narrativa da palavra de Deus diz que houve uma alegria tremenda. Elas foram levar essas boas novas. Elas voltaram para casa com a certeza: Ele está vivo. Amigos e queridos irmãos, quem afastou a pedra? Poderia ser a pergunta. Mas a palavra do Senhor diz que algo profético tinha que acontecer. A ressurreição é como um sol que nasce para nunca mais se pôr. Eu vou repetir. A ressurreição de Cristo é como um sol que nasce para nunca mais se pôr. Ele havia voltado da morte. Não mais sofrimento sem esperança. Derrota insolúvel jamais. Não mais separação permanente. Isso é ressurreição. Amém. Deseja você um dia morar eternamente com esse Cristo ressurreto, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Amém. Então retire as pedras, afastem as pedras dos túmulos que está colocando você na depressão, na ansiedade, na angústia, no medo, na incerteza. Tirem as pedras, porque o nosso Mestre, Ele está vivo. Aleluia, glória a Deus. Amados, é interessante nós compreendermos e conhecer o poder da ressurreição. Você parou já para pensar nisso? Sabe por que eu e você nesta manhã de sábado estamos em Poço Comprido, pregando este evangelho, lutando para que a verdade seja pregada aqui e pessoas possam tomar a decisão de um dia aceitar a Cristo como seu Salvador?
é porque no nosso coração nós aprendemos a conhecer o poder da ressurreição. O poder da ressurreição é a comunhão entre você e o autor da vida. Ele é a vida, amém? Abra suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 3. Olha o que a narrativa da palavra de Deus nos diz no livro de Filipenses, capítulo 3 e o versículo 10. Olha que coisa linda, olha que maravilha. Filipenses capítulo 3, versículo 10, assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-nos com ele na sua morte. O que eu acho interessante que diz assim: para conhecer o poder da sua ressurreição. Precisamos ter esse conhecimento, sim. Para termos uma vida vitoriosa, eu tenho que saber, conhecer e viver o poder da ressurreição. Porque se Cristo tivesse continuado ali, já cada um de nós, vida eterna, jamais. A humanidade já não teria o privilégio de vivermos com a esperança de uma nova manhã, de um novo dia. Mas o que diz também em 1 Coríntios, eu gostaria também de ir para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, olha o que é que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 17. 15, 17. Amém. Olha só, esse é forte demais. 15, 17. Vamos ler do 17 ao 19, que diz assim: e se Cristo não ressuscitou, em vão é a vossa, e ainda permaneceis nos vossos, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Você está entendendo o poder da ressurreição? Você compreende isso em sua vida? Um dia nós vamos também dormir no pó da terra, mas nós temos a certeza que vamos ressuscitar um dia na sua volta para morar eternamente com Cristo. Só com a esperança. Ah, queridos, compreenda o poder da ressurreição. Você entende isso? Todos nós um dia vamos partir. Todos nós vamos um dia dormir. Mas nós temos a certeza que nós vamos acordar naquele lindo e maravilhoso dia para morarmos eternamente com Deus. Que nossos sofrimentos aqui na terra, a dor, a incerteza, não atrapalhe a caminhada, não nos separe, porque o tema central desta pregação é a loucura de entender a ressurreição de Cristo. Ao terceiro dia, ele reapresenta como um desafio grande. É contar esta história de um homem que veio, morreu e ressuscitou. Você quer pregar isso aqui em Poço Comprido? Há no seu coração essa chama de pregar esta mensagem? Há no seu coração esse desejo de pregar aqui em Poço Comprido que esse Cristo que um dia foi colocado na cruz, depositado em um túmulo, mas ao terceiro dia ressuscitou? É esse o seu desejo? Há isso em seu coração de pregar esta mensagem de um Cristo ressurreto, vivo, que intercede por mim e por você? Então retire a pedra. Tire a pedra. Tire a pedra que está impedindo você de continuar. Porque uma das coisas que o inimigo mais adora é o desânimo. Você sabia disso? Se existe uma coisa que o inimigo ama em ver no servo de Deus, é o desânimo, é parar,
é achar que as coisas não vai dar certo. Não se preocupe, porque tudo é no tempo de Deus. A mensagem que eu deixo para mim e para você, a mensagem que eu deixo para a igreja nesta manhã de sábado: confie, acredite, retire a pedra. Que possamos cada um de nós marcharmos com toda a certeza de que Cristo tem algo melhor para cada um de nós. Esse é o propósito de Deus. Quer ver mais? Apocalipse capítulo 21, olha o que é que diz aí em Apocalipse capítulo 21. Irmão Davi, eu sei de cor, eu já entendi essa mensagem, mas Apocalipse capítulo 21, do 4 em diante, do 4 ao 6, ele diz assim, olha só, Apocalipse 21, do 4 ao 6, ele diz assim: e lhes enxugarás dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse mais ainda: tudo está feito, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu, e quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aleluia! Esse é o poder da ressurreição. Esse é o poder de Deus na minha e na sua vida. Queridos, quando a gente para entender o poder da ressurreição, nós entendemos o plano de Deus para o povoado de Poço Comprido. Quando nós olhamos e entendemos que removendo as pedras, aqui será pregado esta palavra de Deus. Quando nós removemos as pedras, nós temos a certeza que a igreja do Senhor será erguida. Quando nós removemos as pedras, nós enxergamos que Deus vai colocar líderes, homens e mulheres, jovens e crianças neste lugar para pregar o Evangelho. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós somos os começos e nós temos que estarmos fortes, ligados, unidos, juntos, cada um fazendo um pouquinho. Não olhando porque aquele não fez, porque aquele não está fazendo, porque aquele deixou de fazer. Não faça isso. Cada um faça a sua parte, porque Deus há de fazer o restante. Mas aqui será pregado o Evangelho neste lugar. Retirem as pedras que separam você de ser feliz. Aí no livro de Apocalipse, aí mesmo no livro de Apocalipse, só que o capítulo 22, olha que coisa linda, em Apocalipse capítulo 22, o versículo 3, o 4, olha o que diz, olha que coisa linda a palavra de Deus. Quando nós estivermos lá na santa e maravilhosa, na ressurreição, no chamado de Cristo, quando Cristo nos chamar, quando formos ressuscitados, quando as pedras forem tiradas, olha que coisa linda. O que diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 22, os versículos 3 e 4 diz o seguinte: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão e contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Amém. Aleluia, glória a Deus. Estaremos face a face. É o seu desejo? Deseja você fazer isso? Há no seu coração esta vontade? Quantos aqui almejam a ressurreição e morar com Cristo eternamente? Diga amém. Amém. Eu convido você para juntos podermos compreender esta mensagem. O poder da ressurreição é isso. Tempos difíceis, nuvens escuras aparecerão. Foi assim com Cristo. Mas uma coisa é certa, Ele ressuscitou para que pudéssemos ter vida.
Que Deus abençoe a sua vida, a sua caminhada. Que possamos cada vez mais trilharmos nesse caminho. Que possamos cada um de nós olharmos e termos essa certeza. Eu disse para Cléria, eu estou ficando um pouquinho cansado de pregar, de estar à frente. Eu vou mais ouvir mais, me alimentar mais. Cléria, quem não sabe, Clerivânia é minha esposa amada, belíssima mulher que Deus me deu na minha vida. E assim eu dizendo para ela, eu digo, amor, eu vou dar uma parada. Eu estou ficando um pouquinho cansado. Eu vou deixar que os outros aí ministrem mais, estejam à frente, que possam tomar a frente. Eu vou só ali contribuir no que eu posso. Mas, queridos, quem tem a chama, vontade de pregar, não consegue ficar parado. É verdade. Aqui está um exemplo vivo do pastor Pascoal, guerreiro, cabelinho branquinho, né? Mas dedicado à obra do Senhor, que não se cansa. Queridos, que não possamos parar, o momento é agora. Quando Cristo vai voltar, não sabemos, porque não temos conhecimento nem da hora, nem do dia. Não cabe a nós marcar a hora ou dia, mas uma coisa é certa: Cristo um dia vai voltar. Que Deus abençoe essa amada igreja. Amém. Que ao sair daqui, saia feliz, tenha paz. Que ao sair daqui possa ter a certeza. Uma coisa é certa: os obstáculos e a dificuldade não vão parar nem diminuir. Mas uma coisa é clara: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a nossa vida. Amém? Muito obrigado pelos momentos que vocês estiveram conosco. Muito obrigado pela sua companhia. E você está convidado a estar conosco no próximo sábado. Que Deus abençoe. Até a próxima semana.